Eu queria conversar com você especificamente sobre o mestrado que você está fazendo. Qual é o objeto da tua pesquisa no mestrado? Só o nome dela. Depois a gente vai detalhar aí os estudos. Ótimo. O objeto da minha pesquisa no mestrado é o conceito de transubstanciação em Tomás de Aquino. Ok. Luiz, e como eram as posições explicativas do Tomás de Aquino sobre a natureza dos sacramentos? Então, nós temos uma questão muito interessante. Lá no século XIII, existe uma série, uma miríade, uma gama muito grande das posições sobre esses sacramentos. E o Tomás ele vai escolher uma delas. Ô, Luiz, e o que é a transubstanciação? Essa é a primeira parte da pergunta. É a segunda. Tomás de Aquino trouxe, assim, na timeline, na linha do tempo, desde Aristóteles, o conceito ao longo do tempo da substância. Isso é uma ótima pergunta, Deodato, porque isso pode confundir a gente, né? Então, vou primeiro ao primeiro passo, né? Que é muito importante, é o tema por excelência, o conceito de transubstanciação, né? A história da instituição da Eucaristia, eu acredito que grande parte do nosso público, que mesmo não sendo religioso, etc., mas tendo uma cultura cristã, como é a cultura do Brasil, sabe, né? Na última ceia, Jesus dá o pão, diz isto é o meu corpo, hoc est corpus meus, né? E daí estaria instituída a Eucaristia segundo a tradição católica. Isso está lá no Mateus 26, 26, Lucas 22, 19 e Marcos 14, 22. Cada um conta de uma maneira, né? Mas o conceito mesmo de transubstanciação vai surgir depois, e Tomás que vai dar aquela sistematizada nele. Mas vou explicar primeiramente o que é, né? A questão é que é o seguinte, o vocabulário do Aristóteles, que vem do Aristóteles, lembramos, né, para todos que não estão nos assistindo, nós, quando falamos em Aristóteles em relação a Tomás, nós falamos de um Aristóteles chamado Aristóteles latino, ou seja, as traduções que chegaram no século XIII do Aristóteles latinas, né, para a língua latina, porque o Tomás sequer sabia grego. Então, ele teve contato com o Aristóteles latino, que pode ter tido muita coisa aí no meio, mas a gente sempre faz essa ressalva, né? Mas, através do conceito de substância acidente, nós definimos substanciação. Então, ela se define por uma mudança ou conversão substancial, em que a substância A se transforma na substância B, mas com a completa preservação dos acidentes. O que acontece? No mundo natural, quando ocorre uma mudança, um movimento, segundo a física aristotélica do período, né, se muda a questão dos acidentes, né? Então, você tem uma árvore que cresce, ela já não vai ter o mesmo tamanho, obviamente, isso é claro. No caso da transubstanciação, é uma operação tão específica que ela vai fazer uma conversão, mas os acidentes continuam. Então, Jesus Cristo, segundo essa tradição, segundo Tomás de Aquino, está presente ali na hóstia, no sacramento, mas os acidentes, ou seja, as coisas que nós percebemos através dos sentidos, são ainda do pão e do vinho. Então, não dá para ver o dedo de Jesus, não dá para ver a estatura dele, não, só dá para ver pão e vinho. Você sente o gosto de pão e vinho, mas na realidade, na coisa res, é Cristo. Tá aí um grande problema, né? E mais o problema no sentido filosófico, não é um problema nenhum para os católicos, para o teológico, mas é um problema muito, muito importante filosoficamente. Eu queria perguntar para você se você cruzou o pensamento dos reformadores, ali por volta do século XVI, não é? Que contestavam a transubstanciação com o pensamento da escolástica. Você fez isso?
Ainda não tive a oportunidade dessa minha pesquisa de mestrado, Deodato, de fazê-lo, porque o tempo é muito curto, né? São 2 anos de pesquisa, eu já estou me caminhando para a conclusão, mas eu acho que tenho certeza que eu vou fazê-lo. Por quê? Porque ele é um tema muito rico, né? Porque é um tema de uma grande inflexão histórica, né? E também é um tema que levou a tantas condenações, tantas querelas, tantas disputas e até mesmo a guerras religiosas, né? Vamos lembrar vários casos aqui. Miguel de Cervé, um espanhol que foi condenado também por pensar contra esse dogma que o Tomás ajudou a construir. O próprio Giordano Bruno também. E quando chega a reforma, há uma questão muito interessante, né? Que pelos princípios da reforma, né? E a gente conhece os 5 solas da reforma, né? E um deles é o sola fide, né? Ou seja, somente a fé para a salvação. E como a igreja tinha dogmatizado que os sacramentos eram necessários à salvação, uma ajuda de Tomás, né? Ajuda textual de Tomás, os reformadores pensaram no seguinte: não, só a fé basta para a salvação. Não é preciso um dispositivo sacramental necessário para a salvação. Ele pode até acontecer, mas como um símbolo, como um memorial, mas não como algo necessário. E daí isso vai ser um problema, né? E isso já era apontado lá pelo Thomas Hobbes, por exemplo, que não é de tradição reformada, mas assim, e também trata algumas questões teológicas, mas ele é um grande filósofo, né? E ele vai ver isso através da questão política. Por quê? Porque lá no Leviatã ele trata o seguinte: a questão da presença real, né, desse dogma sacramental da igreja pode incutir numa idolatria, e que não é, para o Hobbes era impensável, porque se você pensa no contrato, né, mesmo aquele contrato que cede uma liberdade, você não precisa de idolatria, muito pelo contrário, você precisa de uma condição muito bem resolvida para ceder a sua liberdade. Então você não pode ter idolatria. E para o Hobbes, como só o sacerdote ou o padre, né, teria esse poder, isso daria nas mãos da igreja um poder muito grande, que só deveria ser dado ao Leviatã e não à igreja. E daí o Hobbes faz essa crítica pesada. E os reformadores também continuam nisso, né? Alguns reformadores, na verdade, a tradição da reforma, ela continua com os sacramentos, mas no sentido simbólico, né? E os sacramentos que sobram, né? Porque a Igreja Católica tinha 7, né? Tinha a confirmação, tinha a unção dos enfermos, etc. E quando vem a reforma, só sobram 2. O que seria o equivalente à Eucaristia, no caso chamado de ceia, e o batismo, né? Porque, segundo os reformadores, através da sola escritura, ou seja, de tudo teria que vir da Sagrada Escritura, seriam os sacramentos que teriam base, né, nas Escrituras.